Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diletos irmãos e irmãs, estamos aqui para proclamar o Evangelho do dia, mais uma homilia diária. Eu quero convidar você a compartilhar este nosso trabalho de evangelização, a deixar o seu like, a se inscrever em nosso canal, a ativar o sininho das notificações, pois este é um trabalho de evangelização e queremos alcançar o maior número de pessoas possível. Então, contamos com a sua participação, com a sua colaboração em divulgar a palavra de Deus para todo o mundo. Vamos então ao Evangelho de hoje, que está em São Lucas, capítulo 9, versículos de 46 e 50. Hoje é 30 de setembro, a igreja celebra a memória de um de seus grandes santos, São Jerônimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diletos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo apresenta a criança como um modelo a ser imitado. E nosso Senhor utiliza este modelo depois de perscrutar o coração dos discípulos e perceber que, durante o caminho, eles estavam discutindo quem seria o maior dentre eles. Veja que é a grande tentação da humanidade, uma tentação tipicamente humana e uma tentação tipicamente do mundo. Quem vai ser o maior? Quer dizer, no coração dos discípulos não havia nenhuma humildade. Eles não conheciam a virtude da humildade. Não a praticavam. Havia no coração dos discípulos todo tipo de vício, todo tipo de mundanidade desta vida. Por outro lado, isso nos enche de grande consolo, porque os discípulos eram homens como nós, pessoas como nós, de carne e osso. Eram grandes pecadores que se converteram pelo drama da cruz, pelo evento da Páscoa e pela graça que receberam em Pentecostes. Mas antes destes eventos, os discípulos eram grandes pecadores. Discutiam entre si quem seria o maior, ou seja, um grande espírito de soberba, de orgulho, está presente neles. E este espírito de soberba gerava entre eles divisões, eram divididos. E Nosso Senhor, que conhecia os corações, perscrutou esta realidade humana e pecaminosa dos discípulos e colocou no meio deles uma criança e disse: quem quiser ser o maior, seja como esta criança. Por que a criança, neste momento, foi utilizada como símbolo?
A criança possui certas características que Nosso Senhor quer ver nos seus discípulos. A criança é dependente. Então, Nosso Senhor quer ver os discípulos totalmente dependentes da vontade de Deus. Uma criança não faz o que quer, faz o que os seus pais determinam para ela. E se ela sair da linha, vem o castigo. Isto é próprio da educação. Então, Nosso Senhor quer que os discípulos se deixem ser educados por Ele. Nosso Senhor, então, espera que os discípulos tenham um coração humilde, pois a criança é totalmente humilde. A criança também é símbolo da pureza de coração. Não há malícia no coração de uma criança. E os discípulos estão cheios de malícia porque querem poder, querem honra, querem status, querem controle. A criança não tem controle da sua vida. Quem controla a sua vida são seus pais. Então, o discípulo deve ser controlado por Deus, deve abrir mão de sua liberdade, deve abrir mão de sua vontade. Em síntese, Nosso Senhor convida os discípulos a uma profunda vida espiritual, a uma profunda vida interior. Muitas vezes, os católicos vão à Santa Missa, vão à igreja, frequentam os sacramentos, e graças a Deus que fazem isso, mas não estão abertos a uma profunda vida interior. Não querem fazer o caminho espiritual que Nosso Senhor quer conduzi-los. É preciso, meus irmãos, darmos verdadeiros passos na fé. É preciso, meus irmãos, darmos verdadeiros passos em direção a uma profunda comunhão com Cristo, que se faz a nível do nosso interior, em viver a interioridade, as coisas da alma, do espírito, que são invisíveis aos nossos olhos. Os discípulos estão ainda cheios daquela ideia de um Jesus Cristo libertador sociopolítico, que Nosso Senhor rejeitou este estilo de reinado e optou por um reinado espiritual. Nosso Senhor reina nas almas humanas. Nosso Senhor reina nos corações apaixonados por Ele. Nosso Senhor reina nos corações que aderiram à sua vontade incondicionalmente. Diretos irmãos, Nosso Senhor convida os discípulos ao verdadeiro amor. Ao verdadeiro amor, a amá-lo de todo o coração. E para isso é necessário despojar-se do homem velho. É preciso que você se despoje do homem velho. É preciso que você se despoje da mulher velha, que busca interesses somente humanos, materiais, caducos, velhos, enquanto que a verdade trazida pelo Cristo neste mundo é uma verdade sempre nova. Como dizia Santo Agostinho, ó beleza tão antiga e tão nova, porque renova o homem de dentro para fora. Nosso Senhor então convida os discípulos a viver uma vida de virtudes, a exercitar as virtudes, dentro estas a humildade. A virtude da humildade, que é uma virtude genuinamente cristã. Os filósofos da Grécia Antiga, que estão ali no 4º século antes do Cristo, eles não falavam de humildade. Aristóteles, quando elencou as virtudes que o homem deveria praticar em sua vida para ser feliz, nem cita a humildade. Para ele, para o mundo grego, é desconhecido que o homem precisa ser humilde. E por que Aristóteles não chegou a nenhuma concepção de humildade?
Porque para ser humilde, você tem que depender em outro, maior do que você, melhor do que você. E eles adoravam os deuses do Olimpo. Não havia um modelo perfeitíssimo para eles poder espelhar a vida deles e poder, então, viver a humildade e apresentar a humildade como virtude. Mas nós cristãos temos um modelo. Nós cristãos temos um modelo perfeitíssimo, onde podemos apoiar a nossa vida, onde podemos espelhar a nossa vida, o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez por nós, sendo Deus, diz a Escritura, tornou-se homem, sendo homem, tornou-se um servo, sendo servo, tornou-se um escravo, aceitando a morte e morte de cruz. Paulo apóstolo nos ensina este caminho eivado de humildade feito por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso mesmo que a imitatio Christi, a imitação de Cristo está na humildade, como nos ensina meu pai espiritual, São Padre Pio, quando a ele foi perguntado qual é a maior virtude a ser praticada pelo católico, ele disse, do jeito dele sempre, não é? Ora, não é apenas uma virtude, mas são três. E repetiu, humildade, humildade e humildade. Nosso Senhor então convida os discípulos à humildade, a não buscar querer ser o maior, a buscar ser o melhor, aquele que ama a Deus e aquele que ama o seu próximo. Por isso mesmo que a humildade genuína está ali associada à caridade. Aquela caridade profunda, genuína, verdadeira, que vem por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que abrasa um coração e faz este coração amar a Deus, amar o seu próximo e por isso mesmo ser humilde. E a humildade também sempre está associada à verdade. Jamais a mentira, mas sempre a verdade. E a verdade é Deus. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Humilde, então, é aquele que cumpre a vontade de Deus. É aquele que rejeitou totalmente a sua vontade. É aquele que rejeitou totalmente os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos e reza diariamente: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Precisamos ser, então, como uma criança, a criança evangélica. Amanhã estaremos celebrando a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Era como ninguém em sua vida viveu esta dependência total de nosso Senhor Jesus Cristo, esta humildade profunda diante daquilo que Deus queria para ela e aquela pureza total de coração que é típico daquele discípulo que nosso Senhor o chama a viver a vida interior. Que Deus Todo-Poderoso, no dia de hoje, na memória de São Jerônimo, o grande tradutor da Sagrada Escritura para o latim, para a Vulgata, Deus possa preencher o seu coração de grande paz, de grande alegria, de santa humildade, para que você viva o ideal da criança evangélica. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, pela intercessão de São Jerônimo e a Virgem de Guadalupe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.